Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso vídeo é um vídeo bem diferente. A gente vai decorar uma relíquia que eu acredito que alguns de vocês nem lembram que isso existiu, sei lá. E hoje a gente vai estar decorando essa peça. Uma caixa de sabão. Na verdade, eu achei a data, aqui no fundo tem, de quando que ela é. Eu achava que era um pouco mais antiga, mas não é tão antiga quanto eu achava, tá? Depois você vai ficar sabendo de quando que é isso daqui. E a gente vai estar decorando essa peça. Essa peça eu achei não, eu vi na casa de uma amiga, né? Assim como algumas que eu tenho, é dessa forma. Eu vejo, quando eu bato o olho, eu saio dali com ela. Não sei se tem mais alguém aí que é desse jeito. Quando eu chego na casa que eu cumprimento a pessoa, eu cumprimento e fico assim, ó. Rapidinho eu já vi tudo. E essa foi uma dessas. Lindaura é o nome da irmã que me deu. Faz tempo já que ela me deu. E tava guardada, inclusive tá aqui sujinha. Tava com um bocado de frasco de tinta aqui dentro, tá enferrujadinha. Tá toda levadinha as brecas, mas nós vamos fazer uma decoração bem linda nela, tá? Você nos acompanhe que você vai ver no final como que vai ficar essa peça. Eu tô com grande expectativa de que ela vai ficar linda, tá? Tomara que você também, tá? Eu vou lavar, eu vou lixar pra tirar essas ferruginhas dela, tá? Eu já vou voltar trazendo ela com a cor que a gente vai aplicar nela. Vou escolher ainda, de acordo com os guardanapos que a gente vai aplicar nela. Nos acompanhe, conto com você, tá? Aqui está a minha lata já com uma demão de primer. Ah, Maria Nunes, mas você disse que não precisa usar primer usando a sua tinta. Então, na verdade não precisa, só que o primer, batida de pedra, que é o que eu uso, ele dá uma proteção. Aqui dentro eu passei o primer na cor preto e depois coloquei amarelo, nem tá seco direito. Então, esse primer, ele ajuda a impedir que a ferrugem sobressaia e venha manchar a tinta que a gente vai estar aplicando. Então, foi por isso que eu usei o primer preto na parte de dentro e o branco na parte de fora, porque o preto eu tenho mais tinta preto, que eu uso menos, então eu aproveitei para usar aqui. Usei também uma cor um pouco mais escura, né, aqui no lado de dentro. Usei também aqui na tampa, deixando sempre as lateral, né, porque aqui nas lateral é a parte que vai ter atrito aqui. Então, se eu passar essa tinta, ela vai criar uma camada mais grossa e vai impedir que a lata feche. Então, eu vou ter que usar aqui uma tinta spray, uma tinta que ela não impede, né, que faça esse movimento de abrir e fechar. Que é a tinta spray, que é uma tinta mais fina, né? Então, ela vai poder abrir e fechar com mais facilidade. Aqui, eu vou usar nessa parte branca aqui, eu vou usar um amarelo que eu mesma preparei. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse amarelinho que eu vou usar, devido à cor do guardanapo que eu vou aplicar. Ele tem um fundo amarelado, então eu fiz uma tinta bem de acordo com ele pra não dar aquela diferença, né? Aí eu vou estar aplicando quantas camadas forem necessário para que ele esconde, né, essa propaganda, esse nome que tem aqui, ele precisa ficar bem coberto. Então, eu vou estar aplicando a primeira camada, vou deixar secar. E sendo necessário, eu passo uma segunda, uma terceira, até que ele fique totalmente coberto. Mas o que a gente vai usar aqui vai ser essa cor e também na nossa tampa. Pronto, aqui eu já passei, né, o spray cromado e terminei de cobrir toda a nossa lata, que agora vai receber esse guardanapo. Olha que lindo que ele é.
Eu não cheguei a ter, conseguir essa tonalidade de cor, mas ficou bem próximo, né? Ele é bem amareladinho. Eu vou aplicar apenas em 2 lados dessa lata e como a gente vai craquelar ele, o que vai decorar os 2 lados vai ser o craquelado. Então, 2 lados vai ficar com a gravura e 2 lados vai ficar craquelado. Eu vou escolher aqui qual o melhor lado, né? Já que essa lata é uma lata já bem antiga e às vezes ela fica meio irregular, amassadinha, então eu escolho o melhor lado para aplicar o guardanapo. Eu já coloquei aqui a minha cola branca, que é a cola que eu sempre utilizo para decopagem. Vou dar uma esticada aqui para ele não ficar bolha, para ele não ficar amontoado. Pronto. Aqui a gente vendo que ficou alguma coisa a corrigir, a gente corrige, mas esse ficou bem bacana. Olha que lindo que ficou. Muito lindo, muito lindo. Agora aplicar, né, na outra parte, frente e verso, e nas lateral vai ficar apenas o craquelado, como a gente disse. Aqui também eu vou aplicar um na tampa, que já tá com cola branca. Vou dar uma esticada para ele não ficar bolha, para não ficar amontoado. Pronto, já tá aqui aplicado. Agora esperar secar, né, tanto a tampa quanto a lata, pra gente continuar o nosso trabalho. Pronto, já tá tudo seco e aqui tá o meu kit Craquelex, que é com ele que a gente vai fazer o craquelado. Eu tenho aqui esses 2 produtos, um é o verniz base, que é esse aqui, o número 1. Eu vou aplicar ele primeiro, vou esperar secar e depois eu vou aplicar o número 2, que é o que vai fazer o efeito dos cracos. Pronto, aqui eu já fiz o processo, já passei, olha como ele ficou bem craquelado. E agora, olha isso. Aí eu vou estar usando agora a minha pátina. Deveria ser ouro a minha pátina, mas como eu não tenho a ouro, eu vou usar esse batedorzinho aqui e vou estar aplicando essa bronze. Ela vai ficar um pouco mais escura. Poderia ser a ouro, mas eu não tô tendo a ouro agora, então eu vou colocar aqui na tampa da minha lata de cera. Minha cera não é a cera incolor. O dia que eu comprei eu não consegui achar a cera incolor. Aí eu comprei a cera amarela mesmo. Que é essa aqui, tá toda minha sujinha. Aí eu uso um tecido que não é de algodão, uso um tecido mais liso. Que aí eu vou estar passando com esse pituar, eu vou estar passando a minha pátina. Só que eu passo num pedaço bem pequeno, aí antes que ele seque, aí eu já venho com o tecido tirando toda aquela sujeirinha que ele faz ali em cima, para ele não grudar totalmente. Aqui com o pituar eu faço com que essa cera ela adentra nesses cracos. Mas eu tenho que tirar bem rapidinho, senão ele fica manchado ali. Eu tenho que ser rápida, eu passo num pedaço bem pequeno, retiro, e depois eu já vou para o próximo, passo em outro pedaço e vou passando e retirando. Eu não posso deixar, senão quando eu for tentar tirar eu já não consigo, aí ele vai ficar manchado. Então eu tenho que passar num espaço bem pequeno e antes que ele seque, aí eu já venho com a cera retirando. E esse processo aqui eu vou repetindo ele até eu terminar minha peça. Os cracos ficou bem pequeno desse lado, poderia ter ficado maior.
Vou dar uma repassadinha aqui, de repente ele fica mais escurinho, muito claro. E é esse o processo, gente, até terminar. Vou estar passando em cima das gravuras também, que ele já tá todo conversado. Ah, já ia me esquecendo de falar. Esse frasco aqui, a data dele é de 2007. Então, ele tem aproximadamente 17, 18 anos. Eu achava que poderia ser uns 30 anos. Eu errei bastante mesmo. Eu achava que esse frasco ele poderia ter uns 30 anos. Mas não, ele é bem mais recente do que eu imaginava. E pode ser que ainda exista, né? Eu não sei. De repente ainda exista por aí, né? Esse tipo de produto embalado num frasco assim, não sei. Mas esse é de 2007. E o meu trabalho tá pronto. Olha isso como ficou. Amei demais da conta, gostei muito. Não sei se você gostou tanto quanto eu. Tem algumas imperfeições, sim, claro que tem. Mas olha, ficou maravilhoso, ficou maravilhoso. Aqui vocês veem que tem uns pontozinhos aqui, ó, é onde eu não coloquei o segundo verniz. Porque ele já tava todo brilhoso, né, com a primeira camada de verniz. E aí a gente vem trazendo a segunda e às vezes a gente acaba se confundindo. E deu esses pontozinhos aqui. O outro lado até que não, ó, foi bem mais tranquilo. Mas nesse aqui eu acabei deixando bem a desejar, ó. Esses encontrozinhos aqui é onde eu passava, né, o pincel. Deveria começar daqui, eu começava daqui pra frente e foi ficando esses cantinhos. Mas resumindo, gostei demais, não sei se você gostou, se tiver gostado, deixa aí seu comentário, o seu gostei, o seu não gostei, tá? Diz aí pra mim o que você colocaria num frasco como esse, deixa eu mostrar a parte interna. Olha, ainda poderia ter passado mais uma camada de tinta. Aqui eu nem pude colocar tinta, porque é a área de atrito, né, aqui. Nessa parte aqui eu coloquei o cromado, depois eu passei o dourado. Poderia ter colocado dourado desde o início e não cromado, já que aqui entre os cracos seriam dourado, né? Mas isso são coisas que acontecem com o artesão, né? Que tá em aprendizado, do tipo eu. Então, assim, errar a segunda vez é impossível, né? Numa próxima a gente já pode combinar o que a gente tem a cobrir com a mesma cor que a gente vai usar na decoração. Então é isso, gente, que eu tinha pra mostrar pra vocês, tá? E quero fazer aqui uma recomendação pra você. Eu vi que no meu canal tem bastante homens, tem bastante mulheres. Não sei se todos são artesão ou não, mas eu quero dizer pra você que às vezes tá nesse canal, é meu inscrito e não trabalha com nenhum tipo de artesanato. Quero dizer pra você que eu recomendo que você comece a fazer alguma coisa, algo que você se identifica no artesanato, faça, mas faça mesmo, porque eu não tenho muito tempo para fazer. Eu tenho muitas outras atividades, mas os momentos que eu tiro para fazer um artesanato são momentos que eu não troco por nada, gente. Eu amo, amo, amo. Pensa uma coisa que eu faço amando fazer, é o artesanato. Apesar de não ter tanto tempo, mas o tempo que eu tiro ele com prazer. Às vezes, eu deixo passar meu horário de almoço, deixo passar qualquer coisa se eu estiver mexendo com artesanato. Nem fome eu sinto. Eu quero fazer. Então, assim, eu sei que tem muitas pessoas que às vezes tá lutando contra algum problema, né? Até mesmo depressão e problema de saúde e problemas na família, às vezes. Eu sei que tudo isso judia da mente da pessoa. E o que eu recomendaria para você é que invente alguma coisa com pouco ou com muito material, ou reciclado, alguma coisa do tipo, mas faça alguma atividade artesanal que você vai ver como que a sua mente vai agradecer, tá? Porque eu me sinto muito bem com esses momentos que eu me envolvo aqui,
a gente já tá vivendo num momento assim bem difícil, né? Muita coisa acontecendo e às vezes coisa acontecendo no seio da nossa família, né? Então coisas que entristecem, que deixa a gente às vezes para baixo, deixa a gente calado, às vezes sem querer conversar, ou às vezes queira conversar e não tem com quem conversar. Então, gente, mergulhe no artesanato. Coloca ali do lado um louvor bem suave, ou se você gosta de um sertanejo, alguma coisa, algo que você goste, coloque perto de você. E mergulhe no artesanato, faça alguma coisa, que seja uma toalhinha de crochê, que seja uma pintura numa garrafa, que seja uma reciclagem de uma coisa antiga como essa. Mas eu recomendo que faça alguma coisa, tá? Isso é libertador, isso é abençoador. E depois no final você vai me dizer se valeu ou não, tá? Deixa aqui o meu abraço a todos vocês, tá? Fiquem todos com Deus.